Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai, é o nosso dia de atividade avaliativa, a gente vai corrigir entre nós as três questões. Oi? As três questões que eu dei, que estavam no AVA, sendo que a primeira era: explique a estratégia que a Intel utilizou com a função de inteligência competitiva. O que vocês acham que era isso? O que vocês colocariam numa questão dessa? Eu, assim, a minha parte, eu entendi que é assim. Eles trabalhavam, né, com... É para responder em relação ao Intel, né? Isso. Tá. Eles trabalhavam apenas... Teve uma época deles que eles focaram totalmente nos microprocessadores. Aí foi passando... Tipo, eles ganharam muito dinheiro com isso. Aí foi passando um tempo... até que... Foi... Tipo, ele tinha uns fornecedores, né, que ele aplicava, eles davam o design e tinham o pessoal, né, que os fornecedores dele que faziam a parte prática, faziam a placa-mãe, eles forneciam os microprocessadores. Até que, se eu não me engano, uma época, né, foi ficando muito complexo. E eles não sabiam mais, tipo, qual era o melhor. Para eles, estava tudo igual. Isso estava acabando que, tipo, outras empresas, a concorrência estava subindo, né, em relação a Intel, que era lá em cima, top 1 naquela época. Aí eles viram que eles estavam perdendo para a concorrência e eles tiveram uma... Não quero esse negócio, não? Surgiu uma ideia deles lá, que aí foi eles mesmos criarem a própria placa-mãe. E quando a gente fala de inteligência competitiva, alguém colocou alguma coisa nessa questão referente à pesquisa de mercado, saber o que o mercado tá fazendo em relação àquilo? Sim, eu coloquei. O que, por exemplo? Sim, eles estudaram a inteligência competitiva, eles fez uma análise que eles utilizam um termo de baixo para cima, né? Para entender o que era, quais eram as necessidades do público-alvo naquele momento. E aí, quando ele fala de baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, eu não sei, assim, eles não focaram só em nichos grandes, né? Focaram em pequenas empresas também, qual era a real necessidade. E aí eles começaram a trabalhar para conseguir entregar isso. Assim, lógico, depois de uma pesquisa, entendendo quais eram as necessidades, como porque aí eles conseguiriam tomar decisões mais assertivas para conseguir atingir com mais força ali as pessoas que ele precisa. Mesma coisa assim, eu chegar para te vender algo sabendo que você quer comprar isso. Então, a probabilidade de você comprar é muito maior do que eu simplesmente chegar com uma mercadoria para te vender e não fazer sentido para você, você não ter utilidade para você. Aí você não vai comprar, a não ser que você seja consumista. É exatamente isso. Quando a gente fala de estratégia de inteligência competitiva, a gente tem que analisar o que a gente faz, porém analisar o mercado. As nossas tomadas de decisões vão depender muito do que o mercado está trabalhando, do que o mercado está fazendo em relação àquilo. No caso da Intel, ela começou a criar placa-mãe para o próprio processador dela. Ou seja, ela viu que, pô, se eu deixar o mercado tomar conta, eu vou ganhar menos. Então, por que eu mesmo já não fabrico essas placas e fico tudo comigo? Mas isso ela não pensou sozinha dentro dela. Por quê? O custo, se ela pensasse só como Intel, sem fazer uma análise de mercado, sem fazer a famosa inteligência competitiva aí, que é relacionada aos concorrentes e ao mercado, ela ia ver que o custo que ela teria talvez não significaria tanto como com o que ela esperava, sem saber que o mercado poderia produzir aquilo também. O professor, nesse caso da Intel, ela fez uma análise SWOT, não é isso? Ela Também. fez um estudo dos seus pontos fracos e fortes e trabalhou em cima disso, né? Exatamente, é essa que era a ideia que eu queria, cara. Você buscar alguma coisa que não estava no meu slide. Se você buscou que eles fizeram essa análise SWOT, podia ter sido essa, podia ter sido uma outra análise. Fala aí.
professor. Mas, assim, essa tomada aí que você falou Porque, assim, a Intel, ela realmente ela só começou a cair na mente quando subiu a concorrência. Quando veio a concorrência, foi daquela empresa AMD, que era outra empresa também que fazia microprocessadores, que era a concorrência dela. Quando ele viu que, tipo, essa empresa teve uma profissionalização, que ele teve essas ideias, né? É isso aí. É por Tipo isso que assim, eu falo. Para igual lá tomar uma no decisão, precisa WhatsApp fazer e análise de Telegram. mercado. Vocês não concordam que eu fiz isso agora com vocês? Para tomar uma decisão de como seria essa avaliação, eu não fui fazer uma pesquisa entre os caras interessados nisso, que são vocês? Se todo mundo chegasse e falava, não, professor, não concordo, eu fiz a minha prova e quem copiou e colou tem que tomar 0 mesmo. A decisão seria de vocês, seria uma análise de mercado e eu ia fazer o que o mercado quisesse. Foi mais ou menos o que eu fiz. Imagina só, se eu corrijo, dou 1000 para todo mundo. Todo mundo ia ficar satisfeito, contente? Vocês podem até falar que sim, mas eu duvido se não teria um que ia reclamar. Pô, professor, não acho justo. Todo mundo tirou 1000, você nem corrigiu as provas. Essa é a primeira coisa que vocês iam falar. Não corrigiu nenhuma, você deu 1000 para todo mundo. É ou não é? Gente, adoro dar 1000 para todo mundo. Aí, ó. Falando em coordenação, ó quem chegou. Chefe Master. Gente, isso é coisa da pedagogia. Dar 1000 para todo mundo e ficar muito feliz. Pergunta para essa turma se eles gostam de 1000 para todo mundo. Não gosta, não. Sim. Eu fiz uma pergunta para eles aqui, amamos. Cristina. Pô, ela só veio dar um oi e foi embora? Já saiu. Ainda bem, até um outro dia. Vocês Só viram mostrar que tá de olho. Eu não falei para vocês que a coordenação estava de olho hoje? É brincadeira, Cristiano. Deixou no vácuo. Ela já Devia saiu. ter colocado senha, né? Mas vamos lá. Voltando aqui, então. Até para corrigir uma prova, por exemplo, a gente fez essa pesquisa de mercado entre vocês. Vocês concordam com isso ou acham que foi só uma pergunta aleatória para ver o que vocês fariam ou entregariam o colega que colou, que não colou? Eu acho assim, o cara que não se esforçou em nem, sabe, não simplesmente pegar um texto do seu slide e colar aqui, eu acho que já é demais mesmo. Agora, eu vou ser sincero e transparente. Eu não fui na linha de que eu não tinha não sei se você falou, eu não percebi, mas eu não fui nessa linha de raciocínio que eu tinha que escrever do meu jeito de falar, no meu modo de falar. Então, assim, eu estudei, eu olhei as perguntas, eu analisei, até mesmo porque para não te responder um monte de coisa, não faz sentido eu pegar aqui o slide de inteligência competitiva inteiro e jogar aqui na resposta. E o que tiver lá dentro, que tiver certo, o professor vai saber que tá certo ou não. Aí eu acho que tá errado, entendeu? As coisas que eu coloquei foram estruturadas de uma forma de pensar que eu esteja respondendo corretamente a pergunta. Tem texto do seu slide? Tem. Eu tenho um trecho do slide que você colocou, mas eu também fiz pesquisa na internet, eu tentei entender a fundo, olhei outros documentos e coloquei coisas com as minhas palavras também, entendeu? Então não foi 100%, simplesmente eu olhei, catei seu slide, eu acho que essas 10 frases aqui deve ter a resposta do professor, e joguei na resposta, entendeu? Mas eu não fui na linha de raciocínio de escrever exatamente com as minhas palavras da forma que eu expliquei agora aqui, entendeu? Na aula. Então, eu acho que tem que ter... A gente não pode ter dois pesos para duas medidas. Eu concordo contigo, porém, realmente, quem copiou e colou literalmente, ainda mais colocando coisas que talvez não fazem nem sentido para aquela determinada pergunta, aí já fica um pouco difícil mesmo. Minha opinião é essa. Vocês tinham que tentar fazer a prova, por exemplo, usando o material, mas imaginando que vocês estão numa sala de aula. Vocês estão numa sala de aula, vocês não iam conseguir copiar e colar para dentro das questões da prova. Vocês iam até olhar o material de apoio, porém vocês iam ter que escrever, vocês iam ter que pôr o que vocês entenderam daquela questão. Você está ensinando eles a colarem? Estou ensinando eles a colarem de um modo que o professor não descubra. Gente, olha, os meus cachorros brincaram debaixo da minha mesa, desconectaram meu computador e ele apagou e eu nem vi que estava acabando a bateria. Que beleza. O que você ia perguntar? Sim, porque eu estava fazendo uma pesquisa com eles mesmos
como eles corrigiriam uma prova no meu lugar se eles pegassem uma prova que estava com copy-paste dos meus próprios slides? E aí? Aí, no começo, de primeiro, responderam que não, tem que dar 0 porque nem se esforçou em fazer. Aí eu comecei a colocar questões como, pô, se eu dou 0 agora, o cara vai ter que tirar 1.500 na próxima e vocês estão no 5º semestre. Aí já começou a mudar um pouco as opiniões de cada um. Mas ninguém concordou em dar 1.000 para todo mundo, não. A injustiça é uma coisa que dói, né? Então, porque imagina, quem batalhou para fazer e quem só copiou e colou do meu próprio slide ainda com o fundo, Cristina, com o fundo que eu usei. Aí, a gente está chegando num consenso aqui, mas ninguém concordou em zerar quem fez isso não até agora. Bom, é que eu falo assim, que pelo menos ele fez o esforço de ir lá e colar. Ele acertou? Porque era... Depende. Como a pergunta estava explique, ele não acertou porque ele copiou e colou o texto. Mas então, a resposta em si está certa, né? Vai ter que ser rigoroso na correção. Mas fala que dá vontade de matar, né? Então. É o que eu estava explicando para eles aqui antes de começar a gravar a aula. Você perde um tempo corrigindo, você olha e você fala, pô, é meu próprio slide que está ali. Ô, professor, mas pensando aí aproveitando que a professora Cristina está aí, pensando no construtivismo, vamos fazer valer, não, pelo menos ele foi no lugar certo para copiar. Então. Olha, eu posso contar uma historinha de quando eu era professora alfabetizadora? Eu tinha uma amiga, a gente era alfabetizadora de criança com deficiência. Então, eu entrava na sala para dar minha provinha, minha avaliação, e ficava todo mundo muito confortável. Ela chegava 1 hora antes para cobrir todos os cartazes com jornal, para a criança não conseguir olhar para cima e descobrir onde estava a letrinha. E eu achava que se ela conseguisse olhar para cima, achar a letrinha e achar a letrinha certa, ela estava bem. Então, olha, são pontos de vista que a gente precisa entender. Eu também sou alfabetizador. Construtivismo. O problema é que o governo manda a gente cobrir os cartazes, tirar lista de nome, tudo quando vai dar prova. Ele não manda. Dentro da minha sala, quem faz sou eu. Então, eles têm uma linha, uma coordenação, como o professor Ricardo fez. Ele deu uma comanda, ele fez uma comanda de como deveria seguir a prova, alguém foi lá e fez o seu jeitinho. Exatamente. Aí, agora... E a outra pergunta que eu fiz para eles é se eles ficariam contentes, né? Com 1.000 com todo mundo. E eu falei, com certeza alguém ia falar, esse professor não corrigiu nada, olhou, deu 1.000 para todo mundo e nem olhou a prova que a gente fez. Mas ele sabe que eu corrijo, ele sabe que eu olho, que eu corrijo, às vezes até erro de português. Gente, eu acho que é um dilema interessante. Se a gente quer enfrentar o mercado de trabalho com ética, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Também acho. Mas a pedagogia vai sempre reconsiderar. Você viu que ela morde e assopra, né? Ela dá uma opinião para... Não ser malvada, nunca. Não, eu também não sou, não. Oi? Eu também não sou malvado com eles, não. Eu ia chamar e ia falar, o que aconteceu? Vem aqui, eu vou te explicar de novo. Você entendeu? Se você entendeu isso que você escreveu nesse exercício, eu te dou o ponto cheio. Verdade. Beijo, gente. Tô de Nessa passagem. pedagogia não, tem também a gente tem essa mordomia. Tchau. Oi? Boa noite. Eu não entendi. Falaram comigo? Augusto? Acho que não. Em TI também a gente tem essa mordomia, não é só em pedagogia, não. Eu não entendi. Em TI ele falou que tem essa mordomia também, não é só em pedagogia, não. Adoro quando a TI e a pedagogia se conversa. Beijo, gente. Tchau. 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 Vamos lá? Bora. Vamos falar mal que ela deve entrar na gravação depois, hein, galera? Segunda questão.
As ferramentas de simulação são frequentemente utilizadas para explorar cenários com vista à resolução de problemas concretos. O estudo do comportamento de um modelo através da manipulação das suas variáveis permite perceber quais os outputs que se podem esperar e, portanto, gera argumentos para o processo de tomada de decisão. De novo, falando sobre tomadas de decisões, hein? As aplicações de ferramenta de simulação são várias, podendo ser sintetizadas em grandes grupos. Quais são eles? Explique resumidamente o que significa cada um. Deixa eu escolher um cara agora. O cara aqui... Thiago Ramalho. Thiago? Oi? Explique essa... Responde a questão 2 para mim, por favor. Bom, pelo que eu vi lá que eu pesquisei, essa daí eu não vi nos slides, que eu não achei. Apoio à decisão é um dos grupos, que são sistemas e ferramentas que vai te auxiliar nas tomadas de decisões. Formação e aprendizagem interativa, mais voltado para a aprendizagem na prática, né, mais uma aprendizagem direta. E relacionamento social, que seria, por exemplo, treinamentos, que você poderia colocar coordenadores e operacional junto para fazer alguns treinamentos. Muito bom, cara. Resumidamente, é isso aí. Você colocou isso na sua prova? Tipo isso. Os temas foi isso. Everton, responde a 2 para mim. Eu agora estou um pouco envergonhado de mim mesmo. Vem falar que você colou. Não, eu não. Eu te juro, eu não achei os slides, eu pesquisei na internet, mas eu não entendi nada. Eu simplesmente não entendi nada. Aí eu acabei deixando em branco, porque se eu falasse, eu ia acabar falando um monte de abobrinha. Você deixou essa em branco? Deixei. Você não tem acesso ao deixar em Lava? branco. Tenho, mas eu não encontrei os slides. Mas estava tudo lá, cara. Eu ainda procurei no Ava, mas eu não encontrei. Aí eu resolvi pesquisar na internet para ver se eu encontrava. Entrei em um monte de site, mas todos os que eu li, eu meio que fui me confundindo mais ainda. Essa minha aula, como é eu que faço, vai ter coisas de vários sites, vai ter coisas de vários lugares. Então, na verdade, vocês teriam que procurar isso nos meus slides mesmo e fazer através de lá. Mas beleza, vamos perguntar para outro cara aqui. Samuel, como você respondeu a 2? Opa, professor. Então, tá praticamente as mesmas respostas do Thiago falou, foi, né? Eu só mudei as explicações. As explicações é formação e aprendizagem, aí tipo ensinamento para todos os colaboradores do projeto, apoio à decisão, ajuda a controlar gastos, lucros e te ajuda a tomar ações no projeto. E um relacionamento social também, coloquei um bom ambiente de trabalho para todos os colaboradores. Isso aí. Alguém colocou alguma coisa diferente disso? Eu só coloquei algo mais ou menos diferente na... Professor, eu coloquei. Fala aí, Wes. Nossa, então, eu entendi, né, que são duas ferramentas, o método de prevenção de comportamento e o software de simulação. Essas duas ferramentas, elas te dão uma visão mais ampla do negócio e te permite a prever erros, né, sem te custar economicamente no bolso, coisas que o mercado nem sempre permite, né? Mais ou menos isso eu coloquei. Isso da questão essa última explicação referente a sistemas de apoio à decisão. Isso. São os métodos de prevenção de comportamento e o software de simulação. Certo. Quem estava falando antes era o Johnny, né? Entendi. É. Fala aí.
Cadê? Aqui, apoio a decisão, eu coloquei. Vai ajudar a tomar decisões corretas conforme a situação atual da empresa. Formação e aprendizagem. Faz com que todos os colaboradores aprendam de forma mais dinâmica. E diversão e relacionamento social, eu coloquei fazer com que os colaboradores divirtam-se e se conheçam para ter um ambiente de trabalho mais saudável. O que é divertir dentro de um trabalho, dentro do ambiente de trabalho? Jogar bola? Não, professor, acho que você trabalhar com vontade, você gostar daquilo que você está fazendo, não fazer por obrigação ou você sabe que você está ali. Tudo que você faz por obrigação sai ruim? Depende. Eu acredito que sim, porque, tipo, vamos supor, você está sendo obrigado a fazer aquilo. Você não quer fazer aquela tarefa, mas você é obrigado porque você tem um dever e tem que fazer porque você tem um dever para cumprir. Mas Aí você você aceitou, pode até que... Aí, tipo, você pode até começar, você pode até gostar no começo, mas em determinado tempo, quando você encontrar alguma coisa que você gosta de fazer e não pode fazer porque você está sendo obrigado a fazer a outra, aí ele fica chato. Vamos pensar no caso do Johnny. Ele odeia a parte de redes. Porém, se ele não fizer a parte de redes minimamente bem, que é o que vocês falaram, que quando a gente faz obrigado, a gente não consegue chegar no resultado esperado, ele vai reprovar. A gente pode considerar, então, que todas as disciplinas que não são de programação, que não são da área dele, automaticamente ele vai mal? Por não gostar disso? Não. Johnny, pode responder você mesmo. Se for rede, sim. Não, eu acho que ele vai precisar depender aí de um esforço maior para alcançar o objetivo da tarefa, né? Mas não necessariamente ele vai fazer um mau serviço, certo? Não vai fazer um mau serviço, ele vai ter que se esforçar mais para alcançar o objetivo. O contrário de, por exemplo, uma atividade que ele venha a gostar, ele vai conseguir fazer de uma forma mais prazerosa e chegar aí com mais facilidade no êxito. Entendi. É isso aí, todo mundo concorda com essas respostas das dois? Pode falar, Gustavo. Eu tenho uma dúvida, porque assim, esses sistemas, eles foram criados, né, sei lá se posso dizer essa palavra, para poder fazer, para a gente poder estudos para meio que prever o futuro, para tomar uma decisão mais assertiva relacionada a esses temas que foram os 3 que estavam lá, que é apoio à decisão, formação empresa interativa e referente à diversão e relacionamento social. Uhum. Isso aí não seria, no caso, então, uma análise das pessoas convivendo, enfim, no que eles estão dizendo aqui, referente à relação social, para chegar a tomar uma decisão para, sei lá, como passar determinada tarefa ou atividade para as pessoas e aquelas pessoas conseguir alcançar com maior eficácia aí a entrega dessa atividade? Sim, é exatamente isso. Pensando, eu acho que eu até já dei esse exemplo. Foi isso que eu entendi. Isso funciona muito bem em chão de fábrica. Quem já trabalhou em chão de fábrica sabe que lá existe, depende de como chamam, na minha época chamavam de grêmio. É uma equipe de dentro da empresa que faz uma análise dentro do perfil dos colaboradores e vê o que eles gostam de fazer e sugerem para a empresa. Por exemplo, a gente precisa de uma sala, de um ambiente que tenha uma mesa de sinuca, uma mesa de pebolim, e a cada 6 meses a gente faz um futebol contra alguma outra empresa. Eles iam fazer isso numa empresa que trabalhasse só mulher? Eles iam pensar numa estratégia dessa? Vocês podem até comentar, mas tem mulher que joga bola também. Mas não é a maioria. Não é o que deixaria 80% do pessoal satisfeito. Aí, mesmo assim, tem cara que não joga bola, ótimo, mas nesse jogo de bola, vocês vão fazer uma viagem, talvez para outro lugar, vai ter uma comemoração, um churrasco, alguma coisa do tipo, que vai agradar pelo menos 80%, 90% dessa turma. É isso que eles falam da diversão e relacionamento social dentro de um cenário onde a gente pode manipular e deixar no melhor possível.
Acho isso muito interessante, Ok. professor. No entanto que um dia... Pode falar? Pode falar. No entanto que esses dias atrás aí, um tempo atrás, eu fui fazer uma entrevista, né? Que era para uma empresa de advocacia, que é a Pinheiro Neto. E na entrevista, eles mesmos perguntaram, falaram assim, o que você gosta de fazer? Eu, não, gosto de jogar futebol e tal. Aí ele falou assim, não, beleza, porque aqui a gente pergunta, a gente faz essa pesquisa para todas as pessoas que irão trabalhar com a gente, que estão na entrevista, porque a gente tem, tipo, a gente separa, né, para um mês aqui, cada mês tem um futebolzinho no estádio para vocês brincarem um pouco. Eu acho isso muito, muito interessante. Tanto que, tipo, você trabalha com mais gosto, você tipo, uma empresa, você trabalha como se fosse, a empresa fosse sua. Exatamente. Você tem que ter gosto Você para realmente trabalhar lá faz dentro. parte da empresa. E não é só Uma salário, tá? Salário empresa só muito ajuda. aí que... uma empresa que eu acho que é exemplo desse tipo de postura é o Google, né? Que te permite, sei lá, trabalhar de bermuda. O principal é a entrega da atividade, né? Quanto mais à vontade você estiver, você vai conseguir alcançar o lápis aí das suas atividades com mais frequência. Então, eu acho que é isso. Por isso que eles fazem esse estudo. Então, assim, lógico que nem assim, professor, vai perguntar e não vai sair liberando tudo para todo mundo, né? É feito um estudo e aí ele vai chegar numa conclusão e falar, não, realmente, isso aqui está trazendo resultados e não está atrapalhando a nossa entrega. Então, é possível. É isso que eu imagino. Tudo tem duas medidas. Tem um ônus, mas tem o bônus, mas também tem o ônus, né? Então, assim, uma coisa não pode atrapalhar, que é o principal, que é a entrega da sua atividade, né? O cara não vai botar uma mesa de sinuca e vai permitir que você passe o dia inteiro jogando sinuca porque você está se sentindo bem e o trabalho está ficando de lado, né? Então... Entendi, mas a gente até chegou numa discussão sobre a Google uma vez em sala de aula e a minha opinião sobre a Google, eles colocam tudo isso aí para você, mas você não tem tempo de fazer, cara. Eles te dão tanto trabalho, o meu ponto de vista, tá? Eles te dão tanto trabalho lá dentro que você vai ver aquela mesa de sinuca todo dia e falar, amanhã eu vou jogar. Ah, não, mas putz, se eu jogar, eu vou ter que sair daqui muito mais tarde porque não vai dar tempo de terminar isso hoje. Ah, amanhã vai ter uma festinha ali na área externa. Putz, mas se eu for lá, o meu trabalho vai atrasar em meia hora. Eu acho que eles fazem isso meio com esse intuito, sabe? Beleza, trabalho na Google, mas eu não tenho tempo de nada. Eu tenho tudo lá. Posso ir de bermuda? Posso, então, beleza. Mas não tem tempo para fazer. Aonde eu trabalho atualmente, tem fliperama, tem videogame e no horário de almoço lá a gente joga bastante. E toda última sexta-feira do mês, eles levam uma chopeira lá, tal, e aí a gente pode consumir aí o chopp lá dentro da empresa, jogar um videogame com a galera. Então, assim, é algo que não atrapalha o nosso dia a dia e a gente consegue conciliar. É lógico que, assim, que o Google deve ser uma empresa que demanda bastante, o tempo deve ser mais colocando num ambiente mais, como é que eu posso dizer, não tão travado, engessado, porque imagina, você trabalhar de gravata, que nem eu fui numa entrevista no Banco Safra, só de fazer a entrevista eu já não me senti bem, porque no banco lá na Avenida Paulista você só entra de gravata, terno, e aí eu falei, putz, eu vou ter que trabalhar todo dia assim, e era algo que já não me agradava, então assim, se não fosse muito interessante financeiramente falando, eu talvez nem iria fazer entrevista, porque não me sinto bem andando assim, entendeu? E tem empresas hoje que já assim, é bem diferente, já te permite de bermuda, com uma camiseta mais, não precisa ser tão formal, entendeu? Isso acaba te deixando num ambiente mais à vontade, você se sente mais à vontade ali naquele lugar, eu né? já penso o contrário, sabia, cara? Eu também penso totalmente o contrário. Eu não consigo me ver indo trabalhar de bermuda. A minha empresa é liberada. E meus funcionários, uma vez, quando liberaram, eles falaram, e aí, Ricardo, o que você acha? Assim, pessoal, eu não gostaria de ver vocês trabalhando de bermuda, mas o negócio é com vocês. Se vocês quiserem vir, não tem problema nenhum. Só um cara veio. E já não é mais da minha Eu equipe. acho que eu também não conseguiria, porque ficaria meio estranho chegar o CEO, o gerente da tua área para falar contigo então. e você de bermuda, né? Aí eu também não conseguiria, mas tem gente que gosta. Cara, eu acho que é uma política que demora um pouco
demanda um pouco de tempo, muda um pouco a cultura da empresa. Quando os primeiros que começaram a ir de bermuda, todo mundo olhava quando passava no corredor. Eu acho que vai muito da... Ah, tô liberal, beleza, tô bem à vontade. Não sei se tá bem à vontade com todo mundo olhando para você porque você tá de bermuda num ambiente que só você tá de bermuda. Eu não sei se ele ia ficar tão à vontade quanto a isso, não. Sim, sim. Vamos lá para a terceira questão. Olha, enquanto isso, já corrigi 2 provas. Né? Essa é bem fácil, hein, cara? É bem fácil, mas é bem simples a pessoa copiar o slide inteiro, que tem lá 3 slides, e colocar aqui na minha prova. Serviços são meios para entregar valor aos clientes, facilitando o resultado sem que eles tenham ônus na propriedade, de custo e dos riscos específicos. O Gustavão falou nessa aula inteirinha, hein, Gustavo? Sobre isso aí. Quais são os ciclos de vida de um serviço e explique com suas palavras o que é cada um deles. Deixa eu pegar aqui, são 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, vai ser respondido pelo Raul. Segundo, pelo Vinícius Alves. Bem rápido, tá? Daniela, o terceiro. Augusto, o quarto. E o Allen me manda aqui no zap, se você não arrumou o microfone, o quinto. Pode responder, tá? Não precisa ser todo mundo de uma vez, não. Só um já tá bom. Primeiro, sobre a oportunidade de criar um serviço. Oportunidade de criar um serviço. Isso chama-se o quê? Oportunidade de criar um serviço chama-se a estratégia do serviço. É o primeiro item. Beleza, Raul? Obrigado, cara. Próximo. Tá ouvindo aí, prof? Tô, pode falar. Pode falar o que coloquei na prova? Pode. Na Tá, parte, porque... eu só quero o segundo ciclo de vida desse serviço. A primeira, o Raul já disse que é a estratégia. Aí eu quero que você me fale o que você colocou no segundo. Porque eu coloquei que é o segundo é o desempenho, é o desenho do serviço, né? Você explicou o quê? Que é a criação, desenho do serviço, identificação dos processos. Seria isso, né? Sim. Você colocou exatamente o que estava lá ou não? Você explicou mais alguma coisa com as suas palavras? Não, eu tentei colocar com as minhas palavras, né? Porque eu dou uma lida primeiro, aí se eu ver que não tem jeito para formular com as minhas palavras, aí eu eu tento resumir no máximo, né? Para explicar com as minhas próprias palavras mesmo. Entendi, beleza, é isso aí. Desenho do serviço. Próximo. Tá conseguindo me ouvir, professor? Sim. Eu coloquei que é a transição do serviço, que é quando eles começam a utilizar o serviço na produção. Começam a usar em o fase serviço. de experimento. É isso aí. Próximo. A operação do serviço, eu coloquei que é a realização do serviço. Ou seja, quando o chão de fábrica, a parte operacional da empresa, já está operando no serviço para realizá-lo. Isso aí, a última. Deixa eu ver se o Adam me respondeu aqui. Acabou de apitar aqui. Ele respondeu, professor. É ele mesmo que mandou agora. Coleta de dados para melhorias para sempre aperfeiçoar o serviço. É isso aí. Essa era bem fácil também, né, pessoal? Vocês viram que o que estava lá, a primeira parte já era o resumo de tudo. Para que copiar o primeiro, essa parte, o segundo slide e o terceiro slide? Claro aqui também, as 5 etapas? Sim. Alguma dúvida? Sim. Sim?
Nenhuma dúvida. Alguma pergunta? Semestre já. Alguém não entregou essas provas ainda? Todo mundo que me entregou, eu respondi. Quem não recebeu a minha resposta, alguma coisa aconteceu. Eu vou ver agora aqui, professor, que eu mandei. Vocês Você respondeu? mandaram agora? Peraí. Vou ver se não é tão rápido assim. O senhor respondeu no e-mail, professor, é isso? Se você respondeu, eu vou ver agora aqui. Respondi como O recebido. meu não chegou mais pra mim, professor. Eu te mandei antes de entrar na aula. Eu também não, hein? Vocês mandaram hoje? Então, peraí, pessoal. Eu mandei agora de não, noite. recebi. Professor, não Você recebi mandou não agora de tarde. também. Professor, eu te Me mandei mandei hoje e não recebi não, hein? E o da de quarta-feira eu mandei de semana passada. Peraí, Não pessoal. recebi Então, isso, aguardem eu aí. Fiquem com os e-mails abertos aí, que eu só vou terminar de corrigir esse e eu vou responder esses e-mails. Só um minuto. Beleza. Fechou. Você vai mandar nossa nota também, pelo e-mail? Vocês querem, eu mando. Vou mandar. Eu quero. Pô, pode ser, hein, professor? Já mandar a nota já adianta. Pode mandar, Vou tirar 10 mesmo, então. Eu vou ficar triste do jeito dele. Deixa eu ver de quem eu tô corrigindo agora, eu já respondo e já mando. Já vou falar de quem eu corrigi, ó. O Gustavo tirou 100. O Johnny copiou tudo, tirou 50. Brincadeira, sem brigar. Esses papos aí, boy. Tá maluco? Caramba. Já tava chateado já aqui, falei. Do Johnny eu não duvido nada, não. Tá maluco? Já mandei o primeiro. Deixa eu responder para todo mundo aqui, eu já libero vocês e... Só responde no e-mail, professor, que é mais fácil, o medo de ter mandado no e-mail errado. Já pensou? Deixa eu responder o e-mail aqui. Só vou responder como recebido agora, depois eu mando as notas, tá? Só para vocês saberem se eu recebi as provas de vocês ou não. Tá. O Ali falou que Ok, recebeu ok. dia 15 e outro dia 19, ó. Que enviou um dia 15 e outro dia 19. Do Ali eu mandei a nota agora para ele também. O de quarta já pode enviar já? Já pode quê? Ou só quarta-feira? Enviar o de quarta-feira? Pode enviar. Ok. Esperar receber a resposta desse aí. Mandei as Cara, duas hoje. eu nem li a do Thiago Epifani ainda, mas eu vou dar 10 para ele, porque o cara escreveu, velho, o negócio. Mentira, tá, Thiago? Eu vou ler sim. Ele só copiou mesmo o slide. Pô, mas o cara escreveu, cara. Sabe quem faz isso hoje? O Thiago. É verdade. E minha filha faz o que ela tenta conseguir escrever. Gestão de tecnologia da informação. Pô, ele me mandou hoje também, cara. Eu mandei hoje, tava camelando para conseguir responder isso daí. Não consegui achar esses bendito grupo.
Augusto recebido. Ok, professor. Agora é só esperar a nota, né? Não tem mais nada para hoje não, né? É isso aí, Augusto. O último que eu recebi agora foi do Vinícius. Ó, Vinícius, Guilherme. E só, o resto eu já tinha respondido por e-mail. Faltou alguém? Guilherme, você me mandou Faltou eu. dois. São dois arquivos iguais, cara? Não, eu te mandei a prova de hoje e eu te mandei a de quarta. Faltou eu, professor. Eu quem? Samuel. Samuel, não te respondi, cara? Não. Deixa eu olhar se tá aqui, peraí. Samuel, não recebi sua prova não, cara. Você mandou junto com no mesmo slide as duas? Eu mandei só uma só, professor. Eu mandei no... Quer ver, ó? Acho que você é um cara que manda no meu pessoal, né? Eu mandei no ricardo.t.lu@agora.com. Eu não recebi não, manda de novo aí. Tá bom. Então, vou encerrar a gravação aqui, pessoal. Obrigado, boa noite. E mais eu continuarei aqui. Valeu, professor. Valeu, professor.